Aqui é José o Espião, e hoje você vai entender de forma simples quais são os 5 negócios que normalmente enriquecem pessoas comuns em época de crise energética. Pare de corres com manada e ficar desesperadamente correndo de um lado para o outro. Sem saber o que fazer, esses 5 negócios podem ser uma oportunidade para você não ser apenas mais um tolo no meio da multidão. Imagine a seguinte cena. O noticiário entra em modo apocalipse. Especialistas gritando, petróleo subindo, fertilizantes sumindo, alimentos ficando mais caros, e todo mundo dizendo, o mundo está em crise. Mas existe uma regra antiga da economia que quase ninguém lembra. Quando alguns choram, outros estão vendendo lenços. Crises de energia e fertilizantes já aconteceram várias vezes na história. Durante a 1973 Oil Crisis, por exemplo, o preço do petróleo explodiu e economias inteiras entraram em pânico. Décadas depois, algo parecido aconteceu novamente durante o choque global de commodities ligado à Russian Invasion of Ukraine. E sabe o que essas crises têm em comum? Enquanto a maioria das pessoas entra em pânico, algumas pessoas comuns começam a ganhar dinheiro. Não porque são gênios, não porque são bilionários, mas porque entenderam onde a escassez cria oportunidade. Então vamos falar dos 5 negócios que historicamente mais enriquecem pessoas comuns durante crises de energia e fertilizantes. E sim, alguns deles são surpreendentemente simples. Primeiro, intermediação de insumos escassos. Esse é provavelmente o negócio mais antigo da humanidade. Quando algo começa a faltar, alguém precisa conectar quem tem com quem precisa. Durante crises de fertilizantes, por exemplo, produtores ficam desesperados procurando fornecedores. Distribuidores ficam sem estoque. Preços começam a variar absurdamente entre regiões. E aí aparece um personagem clássico da economia de crise, o intermediário esperto. A pessoa que liga para um fornecedor em um estado, encontra um comprador em outro e ganha dinheiro simplesmente conectando os dois. Nada de fábrica, nada de investimento milionário, só informação, contato e rapidez. É basicamente o velho e bom quem chega primeiro leva. O segundo negócio é um dos mais interessantes. Produção intensiva de alimentos de ciclo curto. Quando fertilizantes ficam caros e combustíveis sobem, grandes fazendas começam a sentir o peso dos custos, mas pequenos produtores, às vezes, ficam mais competitivos, especialmente quando produzem alimentos que crescem rápido e usam poucos insumos. Estamos falando de coisas como microgreens, cogumelos, ervas culinárias, hortaliças premium, ovos caipiras. Esses produtos têm 3 características maravilhosas em tempos de crise. Crescem rápido, ocupam pouco espaço e podem ser vendidos diretamente. Enquanto grandes cadeias logísticas ficam bagunçadas, produtores locais começam a ganhar espaço. E, de repente, a pequena estufa do quintal começa a parecer uma ideia bem mais inteligente do que parecia 6 meses atrás. O terceiro negócio aparece sempre que o petróleo dispara. Eficiência energética. Depois da famosa 1973 Oil Crisis, por exemplo, surgiram indústrias inteiras dedicadas a uma única pergunta: como gastar menos energia? De repente, todo mundo queria isolamento térmico, aquecedores solares, equipamentos mais eficientes, transportes alternativos. Hoje a versão moderna disso inclui coisas como painéis solares residenciais, baterias domésticas, sistemas off-grid, bicicletas elétricas. Quando energia fica cara, qualquer solução que reduza consumo vira ouro, porque economizar energia passa a ser praticamente a mesma coisa que ganhar dinheiro. O quarto negócio é simples e um pouco psicológico: arbitragem e estocagem. Crises criam algo que economistas chamam de volatilidade absurda de preços. Um produto pode custar um valor hoje e o dobro 3 meses depois. Isso já aconteceu com trigo, arroz, milho, fertilizantes. Durante o boom de commodities de 2008, por exemplo, alguns alimentos simplesmente explodiram de preço. Quem tinha estoque físico ou capacidade de armazenar acabou ganhando muito dinheiro. Porque quando o mercado entra em pânico, preço deixa de ser lógica, vira emoção. E emoção sempre cria oportunidade para quem está preparado. O quinto negócio é talvez o mais subestimado de todos: reciclagem e sucata.
Sim, sucata. Quando energia fica cara, produzir metais novos fica mais caro. Mineração custa mais. Indústrias reduzem produção. E, de repente, reciclar metal começa a fazer muito mais sentido economicamente. Materiais como cobre, alumínio, aço, baterias. Todos esses tendem a subir em valor quando commodities entram em ciclos de alta. Na crise de commodities de 2008, o cobre chegou a subir tanto que em vários países houve verdadeiras corridas pela sucata. Ou seja, aquilo que ontem parecia lixo, de repente começa a parecer um pequeno tesouro. No final das contas, todas essas oportunidades seguem a mesma lógica. Crises criam 4 coisas: escassez, rupturas logísticas, preços voláteis e necessidade de substitutos. Quem entende isso, começa a olhar para o caos de um jeito diferente. Enquanto a maioria vê problema, algumas pessoas começam a enxergar possibilidades. Porque no fim das contas, a economia tem um senso de humor um pouco cruel. Quando o mundo entra em pânico, sempre aparece alguém encontrando um jeito de transformar o problema em negócio. E muitas vezes, esse alguém é apenas uma pessoa comum que decidiu prestar atenção no que estava acontecendo.